Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens, intitulada como Igreja Cativante. O nosso objetivo até o final do mês de janeiro, até o último domingo de janeiro, é olhar à luz da Escritura, em como nós podemos viver como uma comunidade, como uma igreja que glorifica a Deus, que edifica o seu povo e que atrai os perdidos. Essa é a finalidade da igreja, esse é o papel da igreja. E nós bem sabemos, irmãos, que existem diversas igrejas com seus mais variados estilos para alcançar o seu público-alvo, o seu público específico, o público que elas têm por objetivo alcançar. Então, tudo que essas igrejas fazem tem o objetivo de construir, de fomentar uma igreja atraente, uma igreja cativante. Então, eles fazem isso por estilos musicais, fazem isso por atividades específicas, para públicos específicos, fazem isso por conteúdo de pregação um pouco mais palatável. E a maioria das pessoas, então, passam a frequentar as igrejas por terem sido atraídas exatamente por essas coisas, por alguma atividade específica, por algum público específico, pelo estilo de música, ou até pelo conteúdo um pouco mais agradável da pregação. Só que a grande pergunta que nós devemos fazer é: esses deveriam ser os critérios pelos quais nós devemos fazer parte de uma igreja? Esses critérios são suficientes à luz da Bíblia para nos apontar a pertencermos a uma igreja? Esses critérios tornam de fato uma igreja atraente à luz da Escritura e aos olhos de Deus? E é pensando nisso, irmãos, que eu gostaria de olhar com vocês hoje o que é uma igreja cativante, atraente aos olhos de Deus. E nós vamos fazer isso a partir da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nós vamos olhar para o capítulo 2 e para o capítulo 3, tendo o objetivo final de enxergar a igreja que se encontra no capítulo 3, dos versos de 8 a 12, especificamente no versículo 10. Então, a primeira leitura que nós vamos fazer aqui é Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 12. Efésios 3, de 8 a 12, que diz assim: Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por tua graça que tem sido derramada sobre nós. E nós pedimos, Deus, que nesses 4 domingos em que nós estaremos olhando para uma igreja cativante aos teus olhos, o Senhor mova o nosso coração no poder do teu Espírito. O Senhor faça em nós aquilo que nós não podemos fazer. E o Senhor nos ensine, nos instrua, nos dirija para a tua glória por meio da tua palavra. É assim que nós oramos, Deus, confiantes em ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo com o objetivo de lembrar os irmãos de Éfeso sobre quem eles eram sem Cristo, quem eles são em Cristo e como eles deveriam viver suas vidas para a glória de Deus nesse mundo caído em que nós vivemos. Para isso, então, a carta é dividida em 2 partes. A primeira parte
ela é fundamentada teologicamente, é o fundamento estrutural da teologia de Paulo para a igreja dos Efésios. E a segunda parte é Paulo aplicando essa teologia na vida prática da igreja. É Paulo mostrando como é que aquela igreja poderia aplicar todos aqueles princípios, todos aqueles alicerces que ele havia falado do capítulo 1 até o capítulo 3. E nós hoje vamos nos concentrar aqui nos fundamentos teológicos dos 3 primeiros capítulos, da primeira parte da carta aos Efésios, para nós alicerçarmos o tema que está proposto nessa noite. Uma igreja cativante aos olhos de Deus. Então, quais são as características de uma igreja cativante aos olhos de Deus? Ou o que é uma igreja cativante, atraente aos olhos de Deus? E eu gostaria de iniciar olhando com vocês o capítulo 2, dos versos de 1 a 5. E aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, que uma igreja cativante aos olhos de Deus é uma igreja que nasce de forma sobrenatural. Uma igreja cativante aos olhos de Deus é uma igreja que nasce de forma sobrenatural. Versículos de 1 a 5 do capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, irmãos, nesses 5 primeiros versículos do capítulo 2, Paulo começa então mostrando que a igreja precisa nascer. E ela só precisa nascer porque ela é composta por homens e não por anjos. E de acordo com o texto, esses homens estavam mortos. Olha a primeira parte do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estar morto aqui, irmãos, significa estar completamente incapaz de qualquer ação natural, qualquer ação de capacidade humana que o aproxime de Deus. Isso é estar morto aqui na primeira parte do versículo 1 do capítulo 2. Então, mesmo que o homem seja capaz, irmãos, de fazer as coisas mais inteligentes que nós possamos imaginar, como criar energia elétrica, ou fazer com que um avião sobrevoe o céu, ou até mesmo pisar na lua. E não só as coisas mais extraordinárias aos nossos olhos, mas também as mais belas. Como, por exemplo, belas canções que nós ouvimos, letras maravilhosas, que tocam o fundo da nossa alma quando ouvimos. Lindas poesias que, quando recitadas, os olhos até lacrimejam, de tão lindas que são. Ou até mesmo pinturas maravilhosas, belas artes que o homem é capaz de fazer. O homem pode fazer tudo isso, irmãos. Mas, de acordo com a Bíblia, ele não é capaz de se aproximar de Deus, porque ele está morto no seu pecado e nas suas transgressões. E nos versículos seguintes, do versículo 2 em diante, Paulo diz que nós éramos escravos, por estarmos mortos, incapazes de ir a Deus, nós éramos escravos do mundo, do diabo e da carne. Então, do mundo são os princípios e valores que se opõem à vontade de Deus. Estávamos escravos de valores que oponentes à vontade de Deus, é o que ele diz na primeira parte do versículo 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então, éramos escravos dos padrões deste mundo, mas éramos escravos também do diabo, das influências malignas, da força diabólica
que nos tenta em nossas fraquezas. É o que ele continua dizendo no versículo 2. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que espírito é esse? O diabo, aquele que nos escravizava, sem Deus, sem Cristo. E não só isso, éramos escravos também da carne. Éramos escravos dos desejos, das inclinações naturais que todo homem tem para cometer qualquer tipo de pecado contra Deus, por causa do pecado original lá do Éden. E aí, por vivermos dessa forma, por estarmos dessa maneira, é o que o versículo 3 diz: anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, entre esses homens escravos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E por vivermos dessa forma, ele continua dizendo: éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Essa ira, irmãos, é uma condenação sem fiança. Éramos condenados sem qualquer possibilidade humana de quitarmos essa dívida com Deus. Estávamos condenados em nossos pecados sem fiança. Então, essa era a nossa condição diante de Deus, mortos, entregues à escravidão do pecado, sem condição alguma de nascermos de novo, de nos autorregenerarmos e, consequentemente, de nascermos como igreja, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades, pelos meios naturais. Mas não para por aqui. Paulo continua no versículo 4 e 5. Todavia Deus. Então, aquela era a condição nossa. E aí Paulo fala: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos aonde? Mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Irmãos, por causa de Deus, todavia Deus, por causa da misericórdia de Deus, que é rico em misericórdia, e por causa do amor de Deus sobre a minha e a tua vida, com o grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. E é aqui, irmãos, que acontece o nascimento sobrenatural da igreja. Esse não é o nascimento natural, pelos meios naturais, das formas naturais, de estratégias naturais. É o nascimento sobrenatural da igreja, por ação e obra exclusiva de Deus, dando-nos vida por meio de seu Filho, nos salvando pela graça, por seu grande amor por nós. É dessa forma que nasce sobrenaturalmente a igreja de Cristo. Então, irmãos, uma igreja cativante aos olhos de Deus, ela nasce de forma sobrenatural. E sem esse nascimento sobrenatural pelo Evangelho, nós podemos formar qualquer tipo de comunidade, menos igreja. Nós podemos nos tornar um bom grupo de amigos que se reúne semanalmente porque temos o mesmo interesse, mas não somos igreja. Porque a igreja é composta de pessoas que estavam mortas, condenadas, sem condições de ir a Deus, sem condições nenhuma, mas nasceram de forma sobrenatural por meio do próprio Deus, por sua graça, por sua bondade derramada sobre nós em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que nos une semanalmente aqui na igreja não são os nossos gostos e interesses semelhantes. Não é porque eu sou palmeirense e tem um monte de palmeirense aqui. Não é porque eu gosto de churrasco e tem um monte de gente que gosta de churrasco aqui. Não é porque eu gosto de sushi e tem um monte de gente que gosta de sushi aqui. O que nos reúne semanalmente aqui, todas as semanas, é o fato de que nós fomos salvos, nascidos de novo, pela obra de Cristo que nos substituiu na cruz.
Esse é o motivo que nós nos reunimos aqui, semana após semana, domingo após domingo. Só que, irmãos, o problema é que, cheios de boas intenções e com alguns equívocos ou sem nenhuma compreensão do que é a igreja, nós queremos formá-la pelos meios naturais, à nossa própria maneira. Nós queremos fazer comunidade do nosso próprio jeito, ao nosso próprio gosto. E para isso, então, nós começamos a fazer o quê? A seguir o fluxo deste mundo. Porque se nós não seguirmos o fluxo deste mundo, a igreja não se torna atraente. A igreja não fica legal, fica um ambiente chato, seco. A igreja não fica gostosa de participar. E aí nós precisamos seguir o fluxo deste mundo. Passamos a dedicar esforços para tentar tornar a igreja cativante, atraente aos olhos do mundo e não aos olhos de Deus. E quando isso acontece, irmãos, quando nós queremos tornar a igreja atraente aos olhos do mundo e não aos olhos de Deus, nós fracassamos na nossa missão de ser e de viver igreja. Porque nós fracassamos em ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós nos tornamos aquele sal que Jesus disse que, se perder o seu sabor, ele não presta para nada. Ele pode ser lançado na terra e pisado. Nós fracassamos em ser sal da terra e luz do mundo. Nós fracassamos em testemunhar da transformação que o Evangelho fez em nós, tirando de nós aquela velha roupa suja, imunda pelo pecado, e colocando em nós uma nova roupa em Cristo Jesus. E não para satisfazer os desejos momentâneos do nosso coração, mas para satisfazer a necessidade eterna da minha e da tua alma. Se nós fazemos igreja, fazemos comunidade para atrair ao mundo, para agradar ao mundo, para ser cativante aos olhos do mundo e não aos olhos de Deus, nós fracassamos em ser e em viver igreja à luz da Bíblia, irmãos. Igrejas que são formadas ao gosto do freguês, para atender a necessidade de um público específico, para ser um bom ponto de encontro, um bom ponto de conversa, e para competir com este mundo, como dizem os autores do livro Igreja Comunidade Cativante, que é o livro que nós estamos baseando essa série, eles dizem que igrejas assim continuam existindo, mesmo que Deus não existisse. Elas permanecem lá, intactas, com as mesmas programações, com a mesma música, mesmo estilo de pregação, as mesmas atividades, mesmo que Deus não existisse. Porque para esse tipo de igreja, não faz diferença o nascimento sobrenatural por meio do Evangelho. Eles não precisam de Cristo para se sustentar. Os seus meios são suficientes para sustentar a igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos ser uma igreja de cristãos genuínos, nascidos de novo pela obra de Cristo na cruz, irmãos. Essa é a igreja cativante aos olhos de Deus. Uma igreja de cristãos que tem convicções de quem eles eram sem Deus, sem Cristo, quem eles são agora em Cristo e como devem viver neste mundo pelo que Cristo fez na cruz. Essa igreja exalta exclusivamente a Deus e manifesta a sua glória na terra. Não tem ninguém, nenhuma instituição, nenhum super pastor, super apóstolo, super crente que manifesta a glória de Deus na terra e que cumpre os propósitos de Deus na terra, senão a igreja. Só a igreja cumpre esse papel. Ninguém mais, ninguém mais. Só a igreja, irmãos. Nós precisamos ser essa igreja de nascimento sobrenatural. Nós precisamos ser uma igreja de crentes nascidos de novo. Mas em segundo lugar, irmãos, uma igreja cativante aos olhos de Deus não é só uma igreja de nascimento sobrenatural, mas é uma igreja que se compromete
fielmente com Deus e com a comunidade de Deus. E nós vamos ver isso agora a partir do versículo 11 do capítulo 2. Versos 11 a 19. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então aqui, irmãos, Paulo está falando aos gentios sobre quem eles eram sem Cristo. Versículos 11 e 12. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, eram rejeitados da comunidade de Israel, né? Estavam sem Cristo, separados de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Contudo, irmãos, por causa de Cristo, os gentios passam a formar uma nova sociedade junto com os judeus, um único povo. É o que o versículo 13 diz. Mas agora, então vocês eram distantes do povo da aliança de Deus e da comunidade de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, gentios, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E como diz o versículo 14 e 15, foi quebrada a barreira, o muro da inimizade foi destruído, e Deus, por meio de Cristo, fez deles um só povo, um só homem. Judeus e gentios agora desfrutam das mesmas dádivas de Deus por causa de Cristo. Eles se tornaram uma nova sociedade. Foram feitos de dois povos, um só povo. Mas que povo é esse? Versículo 19. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, de dois povos inimigos foram feitos um só povo. Eles passaram então agora a se comprometer com um único Deus por causa de Cristo, por meio da cruz, por meio do que Cristo fez na cruz. Judeus e gentios que criam em Jesus passaram a formar agora um único povo. E não só um único povo que se compromete com Deus, mas eles foram feitos famílias de Deus. E isso aqui é maravilhoso demais, porque ser feito família envolve os laços de compromissos mais estreitos que nós podemos imaginar. Compromisso uns com os outros. Compromissos que, como família, são inevitáveis, são indispensáveis e são necessários. Eles agora não se comprometem só com Deus, mas se comprometem uns com os outros. E é esse compromisso que o autor aos Hebreus convoca o povo de Deus a ter, irmãos. No capítulo 10, versículo 24,
o autor aos Hebreus diz: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ou seja, caminhemos juntos, levemos em consideração uns aos outros, para sermos incentivados, motivados ao amor e às boas obras. E não só o autor aos Hebreus, mas toda a Escritura está recheada. Isso aqui não é uma opção, isso aqui é uma ordem. É uma ordem de Deus para a sua igreja, do Novo Testamento até os dias de hoje. Essa ordem de uns aos outros. A Bíblia diz: amem uns aos outros, consolem uns aos outros, encorajem uns aos outros, corrijam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, perdoem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, sejam alegres, bondosos, misericordiosos, pacientes uns com os outros. Não é uma opção, gente. O compromisso com o próximo, o compromisso entre nós, não é opcional. Eu não tenho opção de falar assim: eu não estou muito afim de ver a cara dos meus irmãos hoje, então eu não vou no culto, não. Eu não tenho essa opção. Eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, acho que fazer o que lá no culto, né? Nós não temos essa opção, é uma ordem. Esse é o tipo de igreja cativante aos olhos de Deus que o Novo Testamento nos mostra, a Bíblia nos mostra. Então, essa ordem para o povo de Deus, ela só pode acontecer na minha vida e na vida de vocês se nós tivermos compromisso com a igreja, com o povo de Deus. Aconselhem uns aos outros lá em casa. Amem uns aos outros lá na minha área de lazer. Perdoem uns aos outros deitados na minha rede. Não, irmãos. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Por isso que é impossível ser cristão, entendam bem, e não ter compromisso com a igreja local. É impossível, gente. Impossível. Sai dessa, esquece isso. É impossível, é inconcebível à luz da Escritura. Inconcebível. E pode acontecer duas coisas: ou você tem uma compreensão muito errada do que é a igreja, ou você nunca foi à igreja. Essas duas coisas são reais. Verdade. Verdade. Se nós não sentimos necessidade de compromisso uns com os outros, nós estamos com um problemão dentro de nós. É impossível, é inconcebível, porque o tipo de igreja que Deus propõe para nós no Novo Testamento é essa igreja. Uns aos outros. Não sou eu sozinho e de vez em quando com alguém. Uns aos outros. Família de Deus, por causa do sangue, entrelaçados, vidas entrelaçadas. Então, como igreja de Jesus, irmãos, nós somos chamados a um compromisso fiel com Deus e com a comunidade de Deus, com a igreja, uns com os outros. Porque nós somos famílias, compradas por alto preço, preço de sangue que foi derramado no nosso lugar lá na cruz. Só que aqui nós temos outro problema. Muitos de nós não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso uns com os outros. E esses, irmãos, são os famosos consumidores da fé. E consumidores são aqueles que vão à igreja para receber alguma coisa específica, ou está precisando de alguma área específica, ou tem uma necessidade específica, ou algum problema pintou e agora eu preciso correr até Deus na igreja para buscar alguma coisa. Porém, sem compromisso nenhum. Esses são os consumidores da fé. E eles fazem isso da mesma forma de quando nós vamos num restaurante, escolhemos o prato que nós vamos comer, comemos, pagamos, viramos as costas e vamos embora, sem compromisso nenhum. Esses são os consumidores da fé. Porque eles vêm, consomem aquilo que eles precisam e aí depois vão embora. Não tenho mais necessidade da igreja. Não tenho mais necessidade dos meus irmãos, uns dos outros.
Só que diferente dos consumidores, irmãos, uma igreja nascida de Deus, ela tem um compromisso fiel uns com os outros. Porque o Evangelho, ele não oferece para nós um prato de alimento pontual. O Evangelho, ele constrói elos entre pessoas. Ele constrói vidas entrelaçadas, que crescem juntos e que caminham juntas. Então o Evangelho faz com que pessoas que creem em Cristo vivam esse compromisso de amor umas para com as outras, constantemente. É isso que o Evangelho produz nos nossos corações. Esse é o efeito do Evangelho na vida de um crente. Nós precisamos do outro, porque a igreja é um corpo. Mão pela mão não vale nada. Só na série Wandinha, que a mãozinha anda. Agora, se não for lá no filme, na série Wandinha, não vale nada, porque a mão vai morrer sozinha. O pé amputado vai morrer sozinho. O braço amputado vai morrer sozinho. Então nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, e é isso que o Evangelho faz, e é isso que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versos 21 e 22. João diz assim, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, sabe o que ele fala? É mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, é impossível, não pode amar a Deus a quem não vê. Porque Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olha que incoerência se a gente vive sozinho, solitário, sem amar o nosso irmão. Então, irmãos, uma marca muito forte da nossa salvação, e isso você pode fazer o teu autoteste, olhar para dentro do teu coração. Uma marca muito forte da nossa salvação em Cristo é que nós amamos os nossos irmãos. Mas ele é muito demais. Mas fulano dá muito trabalho, mas eu amo incondicionalmente. Mas ciclano fala muito, mas eu amo muito. Mas fulano é muito quieto, mas a medida que ele é quieto é a medida que eu amo. Essa marca é uma marca de salvação. O amor uns aos outros revela o que Cristo fez em nós. E aí, meu irmão, a pergunta é, você tem amado seu irmão? Você tem se importado com a vida do seu irmão? Você tem se importado com a ausência do teu irmão nos cultos? Ele te faz falta? Faz falta conversar com o teu irmão? Tomar um café com ele, orar com ele, ler um trecho da Bíblia com ele. Você tem amado o seu irmão? Mas além disso, além do compromisso uns com os outros e do amor uns para com os outros, nós somos chamados também a ter compromisso com esse momento aqui, com o culto público. É uma ordem, também não é opcional. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem, é uma ordem, não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor aos Hebreus está encorajando irmãos desanimados na fé, a se reunirem e a cumprirem a ordem de cultuar a Deus em comunidade. Porque quanto mais se aproximam os dias, mais difícil essa prática se torna. E mais impossível de exercê-la sozinho fica. Nós precisamos uns dos outros. O culto é uma prática que todo cristão genuíno deve praticar semanalmente. É prioritário na vida cristã, irmãos. Da mesma forma que Bíblia e oração é fundamental, prioridade na vida do crente, o culto público é prioritário na vida cristã. O nosso compromisso,
ou a falta do nosso compromisso com o culto, revela o quanto nós estamos comprometidos com o Deus a quem nós cultuamos. Então, assim, eu trabalho. Se eu vou na segunda-feira e apareço lá só na outra segunda ou daqui 20 dias, vai revelar o quanto eu estou comprometido com a minha profissão. O culto não muda. Se eu venho na igreja e apareço daqui 20 dias, vai revelar o quanto eu estou comprometido com o Deus da igreja. E não só com o Deus da igreja, mas com os irmãos que compõem essa igreja. Então, no culto, irmãos, nós fazemos coisas que em casa nós não podemos fazer. Nós levantamos nossas mãos e as nossas vozes juntos para adorar o Senhor. Nós cumprimos o que o Salmo diz, cantemos ao Senhor. Não é sente lá na tua casa, põe um louvor e cante. Isso é importante, é fundamental também. Mas não é isso. Cantemos. Se reúnam para cantar ao Senhor. Se reúnam para adorar o Senhor. No culto. Nós nos colocamos diante de Deus em oração. Orem uns com os outros, uns pelos outros. Não tem como eu fazer isso só lá em casa. Nós colocamos necessidades de gratidão, súplicas e todo tipo de oração que nós precisamos, pontuais, aqui juntos. No culto nós ouvimos a voz de Deus que direciona a igreja, quando o evangelho é pregado, como está acontecendo aqui. Essa voz de Deus, por meio da Bíblia, aqui, ela é diretiva, ela é direto para mim e para vocês, para que a gente seja instruído, direcionado em como nós devemos viver as nossas vidas diante de Deus. Lá em casa a gente não consegue isso. Nós podemos ler e devemos. Nós oramos e Deus fala ao nosso coração, mas nós perdemos exatamente a direção de Deus para a igreja, para o seu povo reunido. Além disso, irmãos, no culto, nós nos preparamos para viver uma vida durante a semana que glorifica a Deus com o testemunho que nós damos. Sabe por que o evangelho é descreditado? Muito, perdeu o crédito? Porque nós somos crentes dentro da igreja. Levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Só que, segunda-feira de manhã, a gente se veste de outra roupa. E se você perguntar para os 10 amigos que você fez ultimamente, se eles sabem que você é cristão, talvez a resposta não vai ser das melhores. Porque nós não testemunhamos mais de uma vida cristã. Então, no culto, nós nos preparamos para viver uma vida cristã lá fora, com o nosso testemunho. E não só com o nosso testemunho, mas também com as oportunidades que Deus nos dá de pregar o evangelho para aqueles que estão à nossa volta. Ide por todo o mundo, preguem o evangelho e preguem o evangelho a todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma ordem para o pastor, isso é uma ordem da igreja. A igreja cumpre esse papel. Nós precisamos. Mas eu não sei pregar. Mas você sabe falar que você era condenado e que Jesus te livrou da condenação por meio da cruz e que se essa pessoa crer, também será livre dessa condenação do inferno e nós moraremos todos juntos na eternidade com Deus. Você pregou o evangelho. Nós temos muitas oportunidades e que estão sendo de fato perdidas porque nós não temos mais intencionalidade nos relacionamentos. Nós nos relacionamos com as pessoas sem a intenção de apontar o único caminho, se é que nós cremos na Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro. Mas ele crê em outra coisa, não tem problema. Só que o único caminho que pode salvá-lo é Cristo. É nosso papel. No culto nós nos preparamos para isso. Então, irmãos, nós não somos consumidores da fé. Nós somos membros da família de Deus. Nós não estamos aqui para consumir. Nós estamos aqui para uma vida em conjunto, em comunidade, para a glória de Deus. E como disseram os autores do livro, se os bancos de nossas igrejas estiverem cheios de consumidores, quem é que vai acender a luz?
Quem é que vai servir no ministério infantil? Quem é que vai dar as boas-vindas na recepção da igreja? Quem é que vai comunicar o evangelho na sociedade, na escola, no teu trabalho? Quem é que vai fazer isso? Se nós somos consumidores da fé aqui dentro, nós não vamos conseguir ser cristão lá fora. A igreja, como continua dizendo os autores, a igreja deve ser o lugar onde as pessoas dizem: podem contar comigo, e não: o que vocês têm feito por mim? A igreja do Novo Testamento não foi feita para ser servida. Ela foi criada por Deus para cumprir o papel que Cristo cumpriu. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Foi o que Jesus disse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Esse é o papel da igreja, irmãos, servir. Nós não existimos para ser servido. Se nós queremos ser servidos, nós temos bons garçons nos restaurantes, que cumprem seus papéis, suas funções. Mas o nosso papel como igreja é servir. E se para nos envolvermos na vida da igreja, nós precisamos ser motivados pelo que a igreja tem a nos oferecer, nós só precisamos de uma coisa: nos arrepender. Se nós estamos aqui e para nos envolvermos na vida da igreja, nós precisamos que ela nos ofereça algo, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, irmãos. Precisamos de arrependimento. Porque não é esse o tipo de igreja que nós encontramos no Novo Testamento. A Bíblia chama todos os verdadeiros cristãos a se comprometerem, a terem compromisso fiel com Deus e uns com os outros. E num mundo completamente individualista como o nosso, o comprometimento entre os irmãos na igreja revela algo sobrenatural que foi feito em nós por meio de Jesus. Ninguém se comprometeria uns com os outros voluntariamente se não houvesse uma ação sobrenatural de Deus em nós. Nós não conseguiríamos. Nós também somos pecadores. Nós também somos individualistas. Nós também temos nossas preferências. Nós íamos querer ao nosso gosto, ao nosso jeito. Mas por causa do que Cristo fez por nós, nós nos submetemos ao compromisso com Deus e uns com os outros. Porque quando nós nos comprometemos com a igreja, nós entregamos a outros crentes a autoridade para nos instruírem em como nós devemos viver a nossa vida. É isso que é ser igreja. É poder ouvir do meu irmão em como eu tenho sido falho ou desatento em algumas áreas da minha vida e em como Deus nos instrui a viver por meio de sua palavra, e sei que Ele está comigo, e é poder fazer o mesmo pelo meu irmão. Só que o consumidor de igreja não é capaz de assumir esse compromisso. Só o membro fiel do corpo de Cristo, da família de Deus. Portanto, Deus nos chama para sermos uma igreja comprometida com Ele e uns com os outros. E em terceiro lugar, uma igreja cativante aos olhos de Deus é uma igreja culturalmente diversificada, ou uma igreja de diversidade. Então, Paulo agora, do capítulo 3, dos versículos de 1 até o 10, ele vai mostrar que a igreja que nasceu de forma sobrenatural e vive um compromisso sobrenatural como família, é também uma igreja que manifesta a glória de Deus em sua diversidade. E é isso que os versículos de 1 a 10 vão nos mostrar. E essa diversidade, irmãos, não é uma diversificação de programas, uma diversificação de atividades para todos os públicos, para o público A, público B, público C. Não é esse tipo de diversidade que Paulo está falando aqui, uma diversidade que vai atrair públicos específicos. Não. A diversidade aqui são de pessoas diferentes, de tradições diferentes, de culturas diferentes, de classe social diferente, de idades diferentes, de contextos diferentes,
unidas ao redor do Evangelho, unidas pela mesma causa, por causa de Cristo, que se amam, que se servem, que se cuidam, mesmo diante de suas diferenças. É essa diversidade que nós vemos aqui, que também é algo sobrenatural. A diversidade cultural é sobrenatural. E Paulo sabia bem disso, porque Paulo era um bom judeu. Ele sabia muito bem como é que o povo judeu pensava a respeito de Deus. O povo judeu pensava que Deus era um Deus de um único povo, dos judeus, e de uma única nação, da nação de Israel. Só que quando Paulo é chamado por Deus, salvo em Cristo, em Atos capítulo 9, ele é chamado também agora, como judeu, para pregar o evangelho aos gentios. E aí então, quando ele recebe esse chamado, parece que as coisas começam a fazer sentido para Paulo. Ele começa a entender todos os apontamentos do Antigo Testamento, de Deus se revelando por meio do Messias para todos os povos da terra. Não só para os israelitas, mas para todos os povos da terra. Só que mesmo fazendo sentido para Paulo, não deixava de ser um mistério. Deus salvar nações inimigas e completamente diferentes. Só que essas nações foram unidas na cruz, por meio do Evangelho de Cristo. É o que os versículos de 4 a 6 do capítulo 3 dizem. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus. Ou seja, os gentios estão desfrutando de tudo que os judeus estão desfrutando. Não por causa de sua etnia, ou porque eles são da mesma nação, não, mas porque eles creram no mesmo Cristo. E isso, para Paulo, não tem outra forma de explicar. É uma ação sobrenatural de Deus, que se manifesta pela graça, por meio de quem? Da igreja. Essa diversidade se manifesta na terra, por meio da igreja. É o que os versículos 10 e 11 vão dizer. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, o versículo 10 aqui é o tipo de igreja atraente aos olhos de Deus. Uma igreja que a sua diversidade revela a multiforme sabedoria de Deus para esse tempo. E essa unidade na diversidade por causa de Cristo, o texto diz que é celebrada pelos anjos nos céus. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Imagine os anjos sentando e contemplando a diversidade da igreja por meio de Cristo, unida por meio de Cristo. E meus irmãos, uma igreja cativante aos olhos de Deus não é aquela então que se reúne por suas semelhanças, interesses comuns, ou por classe social, a igreja de rico, a igreja da comunidade, não, ou por ideologia política, a igreja lulista, a igreja bolsonarista,
ou por qualquer outra semelhança desse tipo. Não. Ainda que não haja mal nenhum nessas semelhanças, desde que elas não sejam a principal causa da existência da igreja. Só que essa não é a igreja cativante aos olhos de Deus. Ela não se reúne, ela não existe por conta de gostos semelhantes. Não. Mas a igreja cativante aos olhos de Deus é aquela que se reúne, se ama, se cuida, mesmo diante de suas diferenças. E isso só acontece por causa da fé no Evangelho de Cristo, que salva pessoas diferentes em suas diversidades e os une em um único propósito: glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da obra de Cristo. Então, como disseram os autores aqui do livro mais uma vez, quando pessoas que têm pouco em comum aos olhos do mundo e amam umas às outras como se fossem mais íntimas do que família, todo o céu olha com admiração para ver o que o Evangelho está criando. Quando pessoas diferentes, diversas, estão reunidas em torno do Evangelho, até o céu para nos olhar e ver a multiforme sabedoria de Deus sendo manifesta, revelada no meio da igreja e por meio da igreja. Então a diversidade na igreja, irmãos, ela revela o poder da cruz, que aproxima pessoas completamente diferentes culturalmente. Só que são diferentes culturalmente, mas tinham algo em comum. Efésios 2:1, todas estavam mortas, separadas de Deus por causa do pecado, condenadas sem fiança à morte eterna, mas foram alcançadas pela graça de Deus por meio de Jesus, pela vida, morte, ressurreição de Cristo, e agora fazem parte da mesma família. Então essa diversidade, irmãos, ela nos proporciona a vivermos com Deus aquilo que Ele tem proposto para nós para toda a eternidade, que é o que diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, tribo, povo e nação. Essa é a igreja que vai adorar a Deus eternamente, uma igreja diversa, diversificada, de gente de toda tribo, língua, povo e nação. E quando nós vivemos isso aqui na terra, nós desfrutamos um pouco daquilo que Deus tem para nós na eternidade. E eu, quando estive no Equador, que é uma língua bem próxima da nossa, o espanhol, só que eu estava num lugar montanhoso, numa região que o dialeto, né, deles era muito forte, o sotaque era muito forte, então você não conseguia entender, eles falam muito rápido. E quando eu fui no primeiro culto e ouvi eles cantando Teu Reino, eu não estava entendendo o que eles estavam falando, mas eu conheci o louvor. O meu coração foi aquecido, e é como que se Deus soasse ao meu coração. Isso é só um respingo da eternidade, só um respingo da eternidade. Vocês viverão para sempre juntos, e não vai ser uma língua diferente, diferentes línguas, diferentes povos, diferentes tribos. A eternidade com Deus é assim. Então, uma igreja diversificada é um ambiente em que jovens, adultos, idosos se relacionam, cuidam uns dos outros e fazem isso por causa do Evangelho. Não é uma igreja que toda semana os jovens estão distantes dos adultos, os adultos distantes dos idosos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Tito vai nos ensinar assim. Os jovens devem aprender com os mais velhos. As moças mais jovens as mais velhas devem ensinar as mais novas. Salomão
vai dizer que os mais velhos precisam aprender com o vigor dos mais jovens. Em contrapartida, vai ensinar que os mais jovens precisam aprender com a sabedoria dos mais velhos. Então nós não podemos criar guetos no meio da igreja, que também vai ser uma igreja adoecida, manca. Agora, não há mal nenhum em programa, em encontros para casais, atividades para jovens, atividades para adultos. Não há mal nenhum nisso, desde que isso não seja o cerne da igreja, desde que isso contribua para o viver saudável da igreja, de toda a igreja juntos. É uma igreja não só diversificada nos cuidados uns com os outros, mas uma igreja onde, por exemplo, que é o nosso contexto, onde um ex-peão de rodeio, sem formação nenhuma, ensina profissionais formados, doutores e mestres em suas profissões, mas se aprendem com um peão de rodeio, um ex-peão de rodeio. Onde um empresário senta para aprender com um balconista, ou onde um médico abre mão do seu tempo precioso para conversar com um jovem, com um adolescente, para aconselhá-lo. Essa é a igreja diversificada, onde os pontos de vista políticos não me fazem amar mais ou menos o meu irmão, porque todas essas barreiras são superadas pelo Evangelho. Isso é diversidade no meio da igreja. Então a unidade na diversidade, por causa de Cristo, nos faz colocar todas essas coisas como secundárias, para a glória de Deus, e manifesta o nosso testemunho cristão aqui na terra. Testemunho vivo da igreja viva de Jesus aqui na terra. Irmãos, uma igreja constituída de pessoas com interesses diferentes, pensamentos e contextos diferentes, exigirá de nós sacrifícios em todos os aspectos da nossa vida. E isso só vai acontecer por causa do poder do Evangelho que une os diferentes. Então, irmãos, para concluir, uma igreja cativante aos olhos de Deus é uma igreja que nasce de forma sobrenatural, que tem um compromisso fiel com Deus e com o próximo, com os outros, com a igreja mesmo, e que é culturalmente diversificada e, ao mesmo tempo que é diversificada, é unida pela cruz. E aí a pergunta que fica é: que tipo de cristãos nós temos sido como membros do corpo de Cristo? Como nós temos vivido esse cristianismo? Como nós temos vivido igreja? Se é diferente do que nós vemos aqui, irmãos, tem um caminho: arrependimento. Precisamos nos arrepender. E é para isso que o Evangelho nos chama sempre. E é para isso que domingo após domingo nós ouvimos o Evangelho. Se estamos vivendo diferente disso aqui, nós temos um caminho: é nos arrependermos, crermos no Evangelho, na fidelidade de Deus, no perdão de Deus, e buscarmos trilhar esses passos como igreja. Porque, irmãos, muito melhor do que ser uma igreja cativante aos olhos do mundo é ser uma igreja cativante aos olhos de Deus. Vamos orar?